Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos a esse espaço que se propõe a ser um espaço de oração, partilha e estudo da Palavra de Deus. E é exatamente com ela que eu quero iniciar. Salmo 116, os primeiros 2 versículos. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista ele tem essa certeza que Deus anda conosco, Deus se importa conosco, Ele nos ama. Então, quando eu abrir a minha boca, ou antes mesmo que eu abra a minha boca para colocar as minhas orações, meus clamores, Ele, o Senhor, já está ouvindo as minhas orações, porque Ele está atento a todos aqueles que o invocarem, aqueles que o buscarem, aqueles que se voltam a Ele. E saber que Ele, como diz Romanos capítulo 5, versículo 8, que Ele nos amou primeiro, que Ele é aquele que vem ao nosso encontro, isso já é motivo para nós confiarmos nele e amarmos. Ele nos amou primeiro. Por isso eu me refugio nele, por isso eu busco a força que preciso nele, meu Senhor e meu Deus. Então, assim como o salmista, tenha no Senhor esse refúgio, refúgio seguro, refúgio certo, o Senhor. Ele ouve o nosso clamor. E sabendo disso, vamos orar a Ele. Desde já consagremos esse tempo que aqui teremos a Ele, nosso Deus e Pai. Oremos. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças. Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos porque és o Deus misericordioso também, que andas conosco, estás ao nosso lado, se importa com cada um de nós. Mesmo que nós sejamos tão frágeis, tão pequeninos, sejamos pecadores, Tu nos amas e estás sempre pronto a nos acolher de volta, a nos oferecer uma segunda chance, a restaurar nossa vida. Paizinho, nós te louvamos pelo Teu amor e nos prostramos diante de Ti, buscando a Tua presença, buscando as Tuas bênçãos. E nesse momento nós clamamos a Ti, tenha misericórdia de cada pessoa que se volta a Ti, que clama por Teu socorro, que clama pelas Tuas bênçãos. Ouve os nossos clamores, as nossas orações e sobre nós, sobre cada lar que se conecta conosco, derrame da Tua bênção, da Tua paz, Paizinho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Luísa, família, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Celina, pessoal de Erechim, família, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Diva Vinhas, boa noite, Jesus abençoe seu lar. Deixa agora eu partilhar o texto de João, conforme a sugestão da Dona Diva, capítulo 7 do Evangelho de João. João capítulo 7, os versículos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Como em diferentes outros momentos, os judeus prontos sempre a comprarem briga com Jesus.
ele ensinava e isso chamava a atenção de todos que se aproximavam dele. E mais do que isso, chamava a atenção deles porque ele ensinava com autoridade, porque além de ensinar, ele vivia conforme o seu ensino. Algo diferente que faziam outros líderes e outros mestres daquele contexto. Isso despertava ciúmes, inveja. Afinal de contas, de onde vem isso? Você não é um de nós, não é um estudioso, não é um mestre da lei. Como tu sabes tudo isso? É porque eles não o conheciam. Ali estava o Verbo encarnado, a palavra de Deus feito carne. É claro que ele conhecia toda a palavra. Ele é o autor da palavra. Ele é aquele que estava por trás inspirando cada detalhe da palavra. Então é claro que ele tinha domínio. E mais do que isso, além de ter domínio, além de saber o que estava, ensinava com autoridade, porque ele vivia exatamente conforme essa palavra ensinava. Afinal de contas, ele é a palavra, o Verbo encarnado. Obrigado, Vó Diva, pela sua partilha. Deixa eu compartilhar aqui. Nós tivemos um tempo precioso, final de semana. Sábado nós tivemos um dia especial para as crianças, uma tarde, né? Uma geração especial, Ministério Geração Especial, Geração Criança Especial, porque era dia das crianças e eles merecem um mimo, merecem todo um cuidado, merecem sim um tempo para brincarem, curtirem, afinal de contas eles são crianças, presentes do Senhor nas nossas vidas. Então eles puderam brincar, ouvir também da palavra de Deus conforme a sua linguagem e ter um momento de ceia. Nós celebramos a ceia com eles de uma forma lúdica para que eles pudessem compreender o que nós fazemos ao celebrarmos praticamente todo domingo, ou um domingo sim, outro não, a ceia do Senhor. Então foi um tempo muito precioso. Oremos por esse ministério, oremos sempre pelas nossas crianças. Um tesouro precioso que o Senhor nos concede, a criançada. Domingo, gente, domingo tem culto. Todo domingo, 9 horas, nós nos encontramos na Anglicana Santa Semente para celebrarmos, buscarmos da presença do Senhor. Domingo passado nós tivemos culto com Santa Ceia e no próximo domingo nós teremos culto de adoração e louvor para a gente orar de forma especial pela nossa saúde, pela nossa vida. Então venha celebrar conosco, adorar ao Senhor. E desde já nós lembramos que nós estamos nos preparando, já está chegando, né? Menos de um mês, a visita do nosso bispo diocesano Márcio Simões. E para nós, igreja, que somos uma igreja que tem bispos como pastores de pastores, então é um momento muito importante receber nosso bispo, o direcionamento dele, para alinharmos a visão, sermos ministrados por ele. Então, um tempo precioso. Nós teremos na sexta-feira, só deixa eu conferir aqui a data de novembro, dia 10 de novembro, nós teremos uma partilha com ele, momento de jantarmos juntos, de conversarmos. Ele poderá estar ministrando para a gente sobre alguns temas importantes, quem sabe até polêmicos. Aí a gente viveu essa questão, está vivendo ainda no entorno do aborto. O que é a igreja? Por que a igreja se posiciona contra isso? Então, vamos já nos preparando. Outra questão é a questão das guerras, a guerra que está, digamos, virando assunto globalmente, né, no contexto de Israel, no entorno de Israel. Então, o que a igreja pensa a respeito disso? Então, alguns exemplos do que pode rolar em nossa conversa, partilha com o bispo na sexta-feira, dia 10 de novembro. Dia 11 nós temos encontro de casais, culto casais, com foco em casais, com uma ministração especial para casais. Então, no sábado e no domingo, claro, nós teremos culto com Santa Ceia e podemos também estar acolhendo os novos membros. O bispo tem
a responsabilidade, né, pertence a ele a responsabilidade de acolher novos membros. Então, aqueles que foram se achegando e ainda não foram oficialmente acolhidos, né, são acolhidos então pelo bispo. Então, teremos esse tempo precioso no dia 10, 11 e 12 de novembro. Desde já nós oramos por esta data, por esses 3 dias, para que o Senhor esteja ministrando, usando o bispo Márcio como instrumento dele nas nossas vidas para ministrar o nosso coração. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Nós estamos na série de pregações Discípulos fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. Essa é a missão básica da igreja, fazer discípulos. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, ele não perdeu tempo. Nos 3 anos de ministério, ele chamou 12. Anunciou para esses 12 que era possível uma vida diferente. Todo um trabalho de mudança de mente, de valores, conceitos, visão de mundo, colocando na mente deles, no coração deles, a visão do reino. E deixou claro, assim como o Pai me enviou, por isso que eu estou aqui, eu envio vocês. Em outro momento, ide fazer discípulos. Essa é a nossa missão, é a missão de todo aquele que diz sim ao Senhor Jesus. É não guardar para si. Se eu fui abençoado, se eu fui acolhido por Ele, eu tenho que passar adiante. O discipulado é transferível. Mas é claro, eu preciso me nutrir, estudar, entregar minha vida ao Senhor. Estudar, que eu digo, é ler a Bíblia, é guardar tempo precioso para a leitura, a meditação da palavra, tempos de ouvir uma ministração como essa, ou nos cultos presenciais, né? No sentido de estarmos nos alimentando espiritualmente, e nesse sentido, crescendo espiritualmente, e assim ganhando maturidade para passarmos adiante. Aquilo que nós já aprendemos a respeito de Deus, passarmos adiante, fazermos discípulos. Então nós já falamos sobre novo nascimento, o convite que Jesus nos faz para nascermos de novo. Rompermos com uma mera religiosidade que é muito ligada a ritos, muito ligada a eu ir de vez em quando na igreja, a eu assumir algumas responsabilidades, mas de certa forma não me desafia a mudar de vida. E Jesus, na prática, ele não nos trouxe uma religião. Ele nos chamou a um relacionamento. Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele, a termos um relacionamento com Ele. E é esse o tema, o foco especial dessa pregação de hoje, da nossa mensagem de hoje. O Senhor nos chama para termos um relacionamento íntimo com Ele, para nós conhecermos Ele intimamente, para estarmos juntinhos dele. E aí a gente pode ter como exemplo os nossos relacionamentos, os nossos amigos, como casais, né, como cônjuges. A gente sabe que se a gente não conversar, são apenas 2 pessoas estranhas, 2, 3 pessoas estranhas. Mas quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece o outro, mais ele me conhece, e assim acaba tendo uma ligação, uma comunhão íntima. E é isso que o Senhor deseja conosco, estar próximo de nós. Ele não quer ser apenas o Deus Todo-Poderoso que está lá nas alturas, mas é o Deus que se relaciona conosco, que caminha conosco, que está em nós através do Espírito Santo. Ele quer fazer parte do todo da minha vida, não é alguns momentos somente. Então, vamos para a palavra de Deus, onde um texto que de forma especial Jesus nos fala sobre isso, onde fica claro que ele nos mostra o seu desejo de se relacionar, que ele não nos trouxe uma religião, mas sim um chamado para relacionamento íntimo, comunhão íntima com ele. João,
Evangelho de João, capítulo 10, os versículos de 1 a 15. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Destaque o versículo 14, de forma especial. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso definitivamente não é religião. Esse é o relacionamento que Jesus deseja ter comigo e contigo. Ele se dá a conhecer, e aí quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente conhece esse Deus, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele deseja estar pertinho de nós, o quanto Ele deseja estar abençoando, transformando nossa vida. E também deseja que a gente abra nosso coração, se jogue nos seus braços. Isso só acontece através da oração, que é a nossa conversa com Deus. Se você ainda não vive esse nível de relacionamento com Jesus, hoje é o dia de promover esta virada e buscar um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Nós não somos chamados a ser meros religiosos. Aquele negócio de ir lá de vez em quando para uma missa, para um culto, cumprir um ritual. Nasceu uma criança, eu preciso batizar, depois eu preciso crismar, depois quando eu vou casar preciso da bênção lá do sacerdote. Essas mero ritualismo, mas não como nossa entrega, como nasceu uma criança, não, eu preciso consagrá-la a Jesus, então vou batizá-la. E me desafio a levá-la no sentido que ela cresça naquele ambiente, que ela faça parte daquela família de fé, para que ela também vá crescendo na fé, entregando sua vida verdadeiramente a Jesus. Então não é um mero ir lá e cumprir um rito, tchau e benção. Não, é viver um verdadeiro relacionamento. E relacionamento íntimo tem a ver com convívio, com dependência, com obediência. Por isso essa imagem que Jesus traz do Antigo Testamento, principalmente do Salmo 23, que ele como o pastor, o bom pastor. Davi ele se prostrou diante de Deus e reconheceu que a sua vida estava nas mãos de Deus. O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Se Ele é meu pastor, Ele vai à minha frente. Eu obedeço os seus comandos. Eu faço aquilo que Ele me pede que eu faça. Ele vai à minha frente e eu sigo seus passos. Não ando a rumo aí o que eu desejo, o que eu quero. Mas eu ando conforme o comando do pastor. E aí sim eu tenho tudo o que eu preciso. Nada me faltará verdadeiramente. Agora Jesus pega essa imagem do pastor, de Deus como pastor. Eu sou o bom pastor. E Ele nos chama para essa transformação de vida. Agora eu vou à frente de vocês. Agora eu vou dar direcionamento, a visão correta por onde vocês devem andar, para terem uma vida e vida em plenitude. Isso religião não faz. Por isso que Ele nos chama para esse relacionamento no sentido de dar vida e vida plena a cada um de nós, vida em abundância. Mas como acontece esse relacionamento? De que forma ele se dá em nossa vida? Então vamos lá. Em primeiro lugar, começa com um convite de amor. Veja o versículo 3, né? João 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele nos convida, mas não é um convite, vem cá, mas ele nos chama pelo nome. Por mais que nós sejamos milhões, milhares, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, Ele, o Senhor, nos conhece a cada um pelo nome. Ele conhece cada detalhe, por isso que a palavra de Deus em outro momento vai dizer que até os fios de nossa cabeça, de cabelos da nossa cabeça, estão contados. Não que o Senhor vai se prestar a contar cada fio de cabelo, né? Mas para nos mostrar que há intimidade, que Ele conhece detalhes. Eu sou conhecido do Senhor, por isso que Ele me chama pelo nome. Não sou um estranho, Ele me chama pelo nome, porque eu sou filho precioso, sou filha preciosa dEle. Ele me chama pelo nome, me convida. Ele, meio uma outra imagem aqui da questão da porta, né? Ele abre a porta. Ele abre o acesso. Quem sabe você se sinta pecador, pequenino. Quem sou eu para chegar ao Senhor? Mas é Ele aquele que abre a porta e permite que a gente abra o acesso, nos dá acesso ao Pai. Ele é o único acesso ao Pai. E nos convida, nos chamando pelo nome para que nos acheguemos, no sentido também de nos conduzir com segurança. Então, Ele abre, é o único acesso ao Pai. Ele vai à nossa frente no sentido de nos conduzir em segurança por caminho. Em outro momento Ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim, seguir a Jesus é a melhor das amizades que a gente poderia ter. Então, esse relacionamento real de fé com Jesus começa com um convite de amor. Em segundo lugar, ele cresce porque Ele provê cuidado. Ele, Jesus, provê cuidado. Ele é o nosso irmão mais velho. Não basta dizer aquelas frases, aqueles gatilhos, né? Graças a Deus, se Deus quiser. Mas na prática é algo que sai da boca para fora. Na verdade, eu não me relaciono com Deus. Eu até sei que Ele existe. Mas algo que a gente precisa lembrar, que a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus diz, que até os demônios conhecem a Deus. Eles creem. É claro que eles creem, eles acreditam que Deus existe. Eles sabem que Deus existe. Eles não têm dúvida que Deus existe. Mas os demônios não fazem nada que é da vontade de Deus. Eles fazem o contrário. Então não basta conhecer. Eu preciso ter esse relacionamento.
me relacionar com Deus, entregar verdadeiramente minha vida a Ele. Veja o versículo 4. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Elas o conhecem. E aí que está um detalhe também importante, que no mundo nós temos muitas vozes, muitas verdades. Não, é esse o caminho. Seguido a gente vê movimentos nas ruas de pessoas nos oferecendo uma religião, caminhos diferentes. Essa é a verdade. Não acredite nisso, acredite naquilo. Na verdade que eu vos trago. Afinal de contas, onde está a verdade? Quanto mais íntimos do Senhor nós estivermos, mais próximos da verdade nós estaremos. E aí que entra um detalhe importante. Porque ao estarmos próximos de Jesus, andando segundo a sua vontade, nós também tomaremos decisões mais acertadas. Porque nós saberemos a verdade. Saberemos qual caminho tomar, qual decisão a tomar, no sentido que ela seja melhor para mim, para a minha família, e ela seja bênção para a gente. Então, ao decidir crer em Jesus e aceitar ter um relacionamento pessoal de amor com Deus, Ele não somente deseja ver você aos domingos, numa missa, num culto, como eu já falei. Ele deseja ser parte da tua vida. Ele deseja cuidar de cada detalhe. E Ele provê esse cuidado. Como o versículo diz, Ele vai adiante delas. Ele vai adiante das ovelhas. Ir adiante é ir conferindo no sentido que aquele caminho é seguro, sigam-me. Eu estou à frente de vocês. Davi, naquele contexto do Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. E aí no contexto de mais adiante, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o seu cajado e o seu bordão me dão segurança, me amparam. Ele vai à minha frente, então eu não preciso temer, mesmo que haja ameaça de morte. Mesmo que a morte esteja me cercando, eu não vou temer, porque o Senhor vai à minha frente. Ele provê cuidado. Por isso que esse relacionamento cresce, amadurece. Um real relacionamento de fé com Jesus começa com um convite de amor. Cresce porque Ele provê cuidado. O Senhor cuida de nós. O real relacionamento de fé com Jesus também é sustentado pela provisão diária. O Senhor provê. O Senhor cuida. Nós temos nessa passagem Jesus se identificando com uma porta. Assim como nas nossas casas, naquele contexto de Jesus, o significado dessa palavra era muito mais forte, porque as próprias cidades tinham portas. Não ter porta gerava insegurança. A qualquer momento ela podia ser invadida pelos inimigos. Ele, Jesus, se apresenta como a porta, não mais uma porta, a porta. Aí a lógica de que tudo precisa passar por ela. Tudo que entra dentro da minha casa passa pela porta. E aí que está o detalhe, muitas vezes a gente deixa passar pela nossa porta coisas que nos fazem mal, que não acrescentam, pessoas que vêm para destruir, vêm para machucar. Mas Jesus é a porta. Ele dá segurança, Ele gera cuidado e mais do que isso. É pela porta que entra a provisão, o alimento diário que eu preciso. E Ele provê tudo aquilo que eu necessito, o básico que eu necessito para que tenha vida e vida em plenitude. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem é o alimento básico.
é o que eu preciso para que a minha vida se torne plena. E Ele provê. Então Ele vai à minha frente, me dá cuidado e Ele me concede o pão diário de cada dia. Se a gente é fiel no pouco, sobre muito podemos também ser colocados. De onde vem a provisão? Do Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. Essa semana nós compartilhávamos com a igreja, nos grupos da igreja, a alegria de um dos nossos bispos, de uma das nossas dioceses, Diocese da Paraíba, onde eles estão finalizando a construção da sua catedral, um lindo templo. Nesse primeiro momento são 1000 lugares, 1000 pessoas que podem ser acolhidas num culto. É uma enorme de uma igreja. Mas para chegar ali, com ela construída, em pé, já coberta, já se preparando para a inauguração, foi um desafio. Muito dinheiro precisou ser arrecadado. Mas o Senhor é dono do ouro e da prata, motivando um, motivando o outro, comunidades, igrejas se somando. E hoje a obra está em pé, praticamente terminada. Assim a obra avança. Nós também acompanhamos nossa catedral, Catedral da Ressurreição, do bispo quem é responsável por ela, o bispo Márcio, que também está comprando o seu terreno. Logo, logo estará começando também as obras de construção da sua casa própria, né? Então, por que isso é possível, essas conquistas? Porque Deus é Deus que provê. Se a gente começa lá, não tem dinheiro, mas quando eu me coloco fielmente a Ele e ando em obediência a Ele, a provisão vem. Vem exatamente aquilo que eu preciso para avançar. Ele é quem nos sustenta, quem nos dá a provisão diária. Um real relacionamento de fé com Jesus começa com um convite de amor, cresce porque Ele provê cuidado, é sustentado pela provisão diária e, para nós finalizarmos, é afirmado sobre uma promessa eterna. É afirmado sobre uma promessa eterna. Olhemos para algumas imagens relacionadas à figura de Jesus. O inimigo queria calar a Jesus. O mundo queria calar a Jesus. Então é feita toda um jogo no sentido de prendê-lo. Ele é morto. A cruz não deteve a Jesus. A morte não deteve Jesus. Ele venceu a morte. Assim como disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que viria, veio. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Toda a promessa de Deus se realiza conforme Ele diz. Por quê? Tem a garantia, tem a qualidade, é o selo de qualidade dos céus. Não tem erro. Jesus falou. Apenas descanse, creia, espere, porque vai acontecer. E aí, nos voltando para a nossa vida, qual detalhe da minha vida precisa ser impactado pela promessa do Senhor? Eu tenho vivido um tempo de escassez? Ele promete vida abundante. Você tem vivido discórdias no ambiente da casa, da sua casa, família? Ele é o príncipe da paz. Jesus é a resposta. Você tem estado desanimado? Ele diz, não temas. Essa palavra não temas, ela se repete muitas vezes na palavra de Deus para que fique claro que você não precisa ter medo, basta crer nele, no Senhor, descansar nele, no Senhor. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Ameaças de morte te cercam. Ele, o Senhor, oferece sua vara e seu cajado
para lhe apoiar, para lhe sustentar e fazer com que você saia dessa realidade, supere essa realidade. Ele promete, ele cumpre. Vamos pegar o versículo, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se de alguma forma você acha que a sua vida não tem sentido, que está desanimado, que está meio perdido, mas como assim? Deus prometeu vida abundante. E é isso que você tem que buscar. Buscar nele, não no mundo. Não na sua forma de pensar, na sua forma de agir, mas no Senhor. Lembra quando Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Aí ele fala de fome, ele fala de escassez, ele fala da realidade onde ele estava sendo perseguido, ameaçado de morte. Ele aprendeu a viver contente, porque a sua vida estava em Deus. Por isso que em outro momento também Paulo diz: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. A minha vida só tem sentido no Senhor. E se eu morrer, se eles me matarem, eu vou para o Senhor. Então eu não vou ter medo nem da morte, porque o Senhor é comigo e o Senhor vai comigo. Onde eu estiver, eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele e Ele me garante vida e vida em plenitude. Você não tem que viver de forma escassa, atrapalhada, envergonhada. Não. Você precisa tomar posse dessa promessa, dessa certeza de vida e vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Vida abundante, aqui e agora e na plenitude, vida eterna. Então, em algumas palavras para a gente resumir, Jesus não nos trouxe uma religião, mais uma religião. Não. Jesus nos desafia a buscarmos relacionamento com Ele. Nos relacionarmos com Ele. Não ir lá de vez em quando para a igreja, cumprir alguns ritos que a religião, a igreja em si propõe, mas é mais do que isso. É permitir que o Senhor esteja conosco em cada momento de nossa vida. Faça parte de nossa vida. É entregar, sermos verdadeiros adoradores. Então, esse real relacionamento de Jesus, com Jesus, de fé com Jesus, começa com um convite de amor. Ele nos convida para Ele. Esse relacionamento cresce porque Jesus provê cuidado sobre a nossa vida. Ele cuida de nós. E esse relacionamento é sustentado pela provisão diária. Ele é o provedor, aquele que provê das nossas necessidades. E ele é afirmado, esse relacionamento é afirmado sobre uma promessa eterna. E essa promessa é de vida e vida em abundância. Você crê nisso? Ou você tem alguma dúvida? Ou a sua vida está complicada? Se você precisar, entre em contato conosco para que a gente esteja conversando de forma especial sobre isso e orando por isso. Você definitivamente não precisa viver na escassez, porque Deus tem promessa de vida e vida abundante. É nele, no Senhor Jesus, não é nas coisas, não é no mundo, não é em mim, não é em alguma pessoa, mas no Senhor Jesus. Vida e vida em plenitude. Amém? Que essa palavra frutifique a 100 por 1 na tua vida. Amém? Queridos, vamos orar? Estando na presença do Senhor, vamos conversar com o Pai? Quais as intenções que você traz? Quais as intenções que você tem no coração? Quais as intenções no sentido, inclusive, de que a tua vida se torne vida plena, cheia de sentido? Quais coisas que precisam ser superadas também? Vamos orar, então. Coloque essas intenções na presença do Pai. Você está enfermo? Alguém está enfermo? Coloque nas mãos do Senhor, porque o Senhor é Deus que cura. Você está precisando de algum milagre? O Senhor é Deus de milagres. Em qual área da tua vida você precisa de um milagre? Relacionamentos?
financeira, trabalho. Deus é Deus de milagres. Creia, somente creia. Deus é contigo, está pronto, ouvidos atentos a seu clamor. Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos pela nossa vida. Louvamos porque tu se dás a conhecer pela tua palavra. Tu se dás a conhecer porque queres, desejas ter relacionamento íntimo conosco, comunhão íntima conosco. És o Deus Todo-Poderoso, sim. Que habitas nas alturas, sim. Que governas todas as coisas, sim. Mas és Deus Emanuel. Deus que caminha conosco. E mais do que isso, através do teu Espírito Santo, habitas em nós. Desejas fazer parte de cada detalhe, cada momento de nossa vida. Por isso, Paizinho, nós nos prostramos com o coração agradecido. Agradecido pela provisão, agradecido pelas bênçãos e tantas bênçãos que tu tens nos concedido. Agradecido pelo teu amor. Mas nos prostramos na tua presença de forma especial. Se em algum momento, em algum detalhe de nossa vida, a tua presença não se faz plena ainda, por descuido nosso, porque nós ainda não nos entregamos verdadeiramente a ti, nós clamamos, quebranta nosso coração, Senhor. Quebranta nosso coração, ó Pai. Nós desejamos, sim, ter vida e vida em plenitude, conforme a tua promessa, Senhor. Ajuda-nos a compreender isso. E vá à nossa frente como nosso bom pastor, no sentido de que a gente alcance essa vida em plenitude, superando nossos limites, superando nossas fraquezas, nossos desejos e cresçamos em santidade de vida diante de ti, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós somos tão frágeis, tão pequeninos. Sozinhos nós não conseguimos. Nós te louvamos e clamamos, envia sobre nós teu Santo Espírito e capacita-nos. Ajuda-nos, ó Deus. Paizinho, diante de ti também nós entregamos aqueles que se encontram enfermos, queridos nossos, irmãos nossos, familiares, queridos. Venha com a tua mão poderosa sobre cada um, abençoando, restaurando, operando cura. Aqueles, Pai, que nesse instante estão clamando por um milagre, por algum milagre em sua vida. Tenha misericórdia, ouça nosso clamor e sobre nós manifesta do teu sobrenatural. Manifesta do teu sobrenatural sobre a vida daqueles que a ti clamam, Paizinho. Vem, Jesus, com as tuas maravilhas sobre cada um de nós, que neste instante se prostramos, que neste instante clamamos diante de ti. Tenha misericórdia e ouça as nossas orações. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quem foi chegando aí, seu Leandro, família, Jesus abençoe. Gessira, Jesus abençoe a família. Pastor Alisson, bênção. É isso, queridos. Domingo nosso encontro, 9 horas. Sábado em Geração Criança, é claro, das 14 às 16 horas. E domingo culto com a bênção da saúde, para a gente estar orando de forma especial pela nossa saúde, pela nossa vida. Então venha celebrar conosco. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.